Então tá gravando, vamos lá. CAP 16, quantificadores. Então, pessoal, ó, quantificadores, CAP 16, quantificador universal. Seja P de X uma sentença aberta em um conjunto não vazio A, esse conjunto não vazio, obviamente, é o conjunto universo, né? E seja VP o seu conjunto verdade. VP são todos os xzinhos, tais que X pertence ao conjunto universo, e P de X. Lembra que eu expliquei quando aparece só P de X assim, está querendo dizer que ela é verdadeira. Significa que ela é verdadeira. Quando o conjunto verdade de P é todo A, todo o universo, qualquer X que você pegar no universo, faz a P de X ficar verdadeira. Quer dizer, o conjunto verdade dela é todo A. Como é que a gente chamava mesmo esse tipo de sentença aberta, turma? Quem que se lembra? Vamos ver se algum aluno vai me deixar feliz. Como é que chamava mesmo o nome da sentença aberta, que é verdade para todo A? Tinha um nomezinho, né? Como é que chamava? Acho que ninguém nem ligou quando eu falei. Ninguém nem ligou. Ignoration. Ignoration time. Não, mas ninguém ligou. Chama condição universal, turma. Uma sentença aberta que é verdade para todo o conjunto universo é uma condição universal. E quando, que é o máximo que o conjunto verdade pode chegar, é seu Azão. E o mínimo que o conjunto verdade pode chegar é vazio, que aí seria uma sentença aberta que não é verdadeira para ninguém. Qualquer X que você coloca lá, P de X fica F, fica falsa. Aí nunca fica verdadeira. Aí o VP é igual a vazio. Nesse caso que o VP é igual a vazio, como que é o nome da sentença aberta P de X? Olha o pessoal me zoando aí. Ninguém vai falar. Ignoration de novo. Vou tomar outro ignore na cabeça. Condição impossível. Parabéns, João Gabriel Souza Freitas. Parabéns. Condição impossível. Tá certo? E quando ela é verdade para alguns e falsa para outros, quer dizer, o VP não é nem vazio, que é o mínimo, nem o Azão todo, aí ela é uma condição possível. Tá? Quando vazio é o VP, condição impossível. Quando é todo A, ela sempre fica verdadeira, condição universal. Então ele está chamando nossa atenção aqui para o caso, né, de quando o VP é igual a A. Isto é, todos os elementos do conjunto A satisfazem a sentença aberta P de X. Nesse caso, a gente pode afirmar o seguinte, olha, para todo elemento X de A, P de X é verdadeira. Sim, se isso aqui acontece, eu posso falar isso aqui sem nenhum medo de estar errando, né? Outra coisa que eu posso falar, qualquer que seja o elemento X de A, P de X é verdadeira. Ele colocou essas duas frases para você ver que o para todo, ele é a mesma coisa que o qualquer que seja, tá certo? Mas aí ele vai simplificando. Em vez de escrever tudo isso aqui, ele fala, ó, para todo X de A, P de X. Lembra que eu falei, quando coloca só o P de X, está querendo dizer que ela é verdadeira. Não quando você está citando ela aqui no começo de frase, né? Seja P de X uma sentença aberta. Aqui ele não quer dizer que ela é verdadeira. Estou falando quando ela aparece dentro de uma definição, né? Quando ela aparece assim no meio de um texto, digamos assim, que está definindo alguma coisa da P de X, né? Aí sim, não quando você está só comentando seja uma P de X, aí não, a P de X aqui está sozinha, então ela é verdadeira. Não, aqui não. Ele está só falando seja uma P de X, uma sentença aberta qualquer. Mas quando ele escreve assim, ó, X tal que X pertence a e P de X, parece que parou a frase no meio, né? E P de X o quê? P de X verdadeira. Tá? Bom, então nesse caso aqui ele está dizendo, ó, para todo X de A, P de X é verdadeira, equivale a você dizer que qualquer que seja o X de A P de X é verdadeira. Tá? Existe uma certa equivalência nesse tipo de frase aqui entre a expressão para todo e qualquer que seja. Tá? Se você simplificar, para todo X de A, P de X. Qualquer que seja X de A, P de X. Aí aqui ele já passou para o simbolismo de lógica matemática mesmo. Né? Então ele chegou e já colocou aquele A de cabeça para baixo, né? O A invertido, que é o símbolo de, alguns dizem para todo, outros dizem qualquer que seja, mas as duas formas de falar esse símbolo estão corretas, do ponto de vista lógico, tá? Até tem aquele software que chama LaTeX, eu não sei se vocês já digitaram um texto matemático no LaTeX, essas minhas listas, por exemplo, de exercício, que na verdade eu peguei do Celso, essas de lógica, mas e editei um pouco só, né? Mas mesmo nas outras matérias, que eu mesmo fiz a lista, as provas que eu digito, a prova que eu dei para vocês, por exemplo, a P1, tudo eu faço no LaTeX. Você sabe como é que é o nome do comando? O LaTeX,
É como se fosse uma linguagem de programação. Você programa o seu texto matemático. Olha, o Ronil já usou. O Ronil está dizendo que conhece o LaTeX. Então ele vai concordar comigo. Né, Ronil? É como se fosse uma... Olá. Não, aí eu também sou burro. É como se fosse uma linguagem de programação. Não é, Ronil? É como se você estivesse programando o texto, não é isso? Você digita assim os códigos, compila, aí aparece o texto em PDF. Você sabe, vamos ver se o Ronil se lembra como que é o código que dá esse símbolo, faz aparecer esse símbolo aqui para todo. Como é que é o código? Você se lembra? Não sei se ele vai se lembrar. É esse aqui, ó, que eu acabei de digitar aí para vocês. Barra for all. Claro que você tem que colocar com cifrão, senão dá erro, né? Não, esse aqui, se você digitar lá barra for all, assim, entre cifrão, e você mandar compilar, ele vai mostrar o PDF um símbolo de para todo, com esse símbolozinho aqui. Agora, o que significa for all em inglês? For all em inglês significa para todos, não é isso? Ou para todo, né? Ou para todo, talvez seja para todo correto. Basicamente são as expressões em inglês para todo. Exatamente. Então, eu estou justamente comentando com vocês para você ver que o símbolo realmente significa para todo. Até o código dele no LaTeX é for all, que em inglês é para todos, né? Então, para todo x pertencente a P de x, você pode escrever assim também. Né? Para todo x pertencente a P de x, sem parênteses, ou com 2 pontos no lugar da vírgula, ele ainda enxuga ainda mais a notação. Ele tira aqui ele está querendo dizer o seguinte, ó, se não houver dúvidas que o universo é A, todo mundo já sabe. Às vezes você está lá num curso de cálculo, todo mundo sabe que o conjunto universo são os reais. É o tempo inteiro R, do começo até o fim do curso. Então, para todo x. Para todo x a função é contínua. Não, mas para todo x em que conjunto? Para todo x nos reais. É uma função de R em R. Então ninguém fica repetindo reais toda hora. Mas também não é errado se colocar reais. Foi uma pergunta. Eu uso os comandos em inglês com as barras? Eu não sei usar, mas se for assim, já entendi a lógica. Sim, claro, você tem que ir aprendendo os comandos. Né? Você está falando do LaTeX. Eu já, de tanto usar LaTeX, tanto digitar prova, essas coisas, eu já aprendi que o barra for all, ele faz aparecer o símbolo para todo, né? Por exemplo, barra int faz aparecer um símbolo de integral. Tá legal? Por exemplo, se você quiser colocar aquele pontinho do produto escalar, você pode usar barra cdot. Barra cdot aparece um pontinho. Se você quiser escrever assim 1,2,3, reticências, se quiser aquela reticências no final para dizer que continua, você pode usar barra ldots. São alguns comandos que eu sei de cabeça. Se você quiser botar uma flechinha em cima da letra para dizer que é um vetor, o vetor, U com aquela flechinha em cima, você escreve overwrite arrow, e aí você coloca a letra que você quer que tenha setinha em cima. São alguns comandos de LaTeX, mas isso aqui é porque eu estou há muitos anos mexendo com isso. Então, é que nem um programador que já mexeu muito com uma linguagem de programação, ele acaba decorando os comandos, né? Mas aí depois você instala o LaTeX no seu computador, pede aí para os seus colegas que já manjam os Paranauê, instala o LaTeX, instala o Mictex, esse aí que ele falou, que é o compilador, e instala uma interface para você poder digitar. Eu uso muito aquele Tex Nick Center, né? Tem gente que usa o Kyle, né? Instalou o Mictex, que é o compilador do LaTeX, instalou uma interface, aí você começa a digitar essas coisas, e dá para compilar, aparece o PDF compiladinho, que nem as provas que eu dou, essas listas de exercícios, fica bonito, né? Tem livros que são escritos em LaTeX, né? Dá para escrever um livro em LaTeX, ele tem toda a simbologia. Gumi, eu não sei exatamente o que é Gumi, mas então, continuando aqui, olha só, deve ser um compilador, deve ser uma interface também. Agora aqui, ó, o bicho começa a pegar, viu, Stefano? Viu, Lucas Romão? Plataforma do LaTeX, Gumi, essa eu não conheço, estou aprendendo agora. Olha aqui, ó. Toda vez que eu escrever para todo x pertencente a P de x, isso é equivalente a eu dizer, olha, o conjunto verdade da P é todo o universo. Ela é uma condição universal. Tá certo? Para todo n pertencente a naturais, 2n é par. Olha aí, acabei de exemplificar. Para todo n pertencente aos naturais, 2n, x igual a 2n é um número par. Então, quer dizer, quem que é a sua sentença aberta nesse meu exemplo? 2n é um número par. 2n é um número par.
Aí você imagina que o seu conjunto universo são os naturais. Aí você percebe que para todo natural que você substitui na expressão 2n, você, claro, no lugar do n, você, não no lugar do 2, né? 2n, você substitui o n por 1, por 2, por 3, por 5, por 10, qualquer número, o 2n sempre fica par. Aí você percebe o seguinte, ó, no universo dos naturais, a expressão 2n, a sentença aberta 2n é par, ela é sempre verdadeira, para todos os naturais. Então, aí você pode escrever, para todo n pertencente aos naturais, P de n, tá certo? Ou seja, o VP igual naturais. Então, ó, então aqui tem uma sutileza. Está falhando aqui para mim, professor, tá? Infelizmente, Patrine, acho que meu pacote vai acabar. Ah, o pacote de internet, né? Me perdoa, me perdoa. Eu devia ter falado menos no começo da aula, não sei, eu não sabia que você estava com esse problema. Olha só, presta atenção aqui. Quando você tem só P de x, ela é uma sentença aberta, e você tem lá o conjunto verdade dela. Quando você coloca esse negócio junto com a sentença aberta, para todo x pertencente a P de x, aí deixou, isso aqui tudo deixou de ser uma sentença aberta e passou a ser uma proposição lógica, igual aquelas do começo do curso. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. E acabou. Só o P de x sozinho não é verdadeiro ou falso. Vai depender do x. Para todo x pertencente a P de x, aí essa frase aqui agora ou é verdadeira ou é falsa. Quando que ela vai ser verdadeira? Quando o VP realmente for o universo todo, quando for A. Porém, se você escrever essa frase aqui numa folha de papel e o VP for diferente de A, ou seja, o VP for menos que o A, né, não for o universo inteiro, aí essa frase aqui fica falsa, tá? Então ele comenta isso aqui, importante notar que P de x simplesmente, quer dizer, a P de x sozinha, é uma sentença aberta, e portanto não tem um valor lógico fechado, verdadeiro ou falso. O valor da P de x sozinha vai depender do x pertencente a A que você vai substituir nela. Mas a sentença aberta P de x com o símbolo para todo antes, isto é, a hora que você escreve isso aqui, ela deixa de ser uma sentença aberta e volta a ser uma proposição simples, como aquelas que a gente estudava na primeira parte do curso. E, portanto, tem um valor lógico, que é a verdade, se VP for A, e falsidade, se VP for diferente de A. Em outros termos, dado uma sentença aberta P de x em um conjunto A, o símbolo para todo referido à variável x representa uma operação lógica que transforma a sentença aberta P de x numa proposição, verdadeira ou falsa, conforme P de x seja a condição universal. Ou não, né? Se ela for universal, VP igual a A, isso aqui é verdadeiro. Se ela não for uma condição universal, o VP não é A e isso aqui é falso. Tá? Beleza. Aí ele até comenta aqui que o símbolo é um A invertido, né, que chama quantificador universal. Quando, em particular, A é um conjunto finito com N elementos, olha só que interessante. Quando A é um conjunto finito com N elementos, A1, A2 até a N, é óbvio que essa proposição aqui é equivalente à conjunção das proposições. Porque veja bem, vamos dissecar essa frase aqui, ó, que é o que ele escreveu aqui embaixo. Quando você tem o conjunto universo, ele tem, eu até brinquei na aula passada, falei meia dúzia de elementos, quer dizer, ele termina, pode ser meia dúzia, pode ser 3, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10, ele termina num certo N. Não é como aquele naturais que eu acabei de falar, que é infinito, ou reais, que eu falei também, que é infinito. Aqueles não serviriam como exemplo aqui. Digamos que você tem 6 elementos aqui, meia dúzia, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Você falar proposição, né? Porque quando coloca o para todo, deixa de ser sentença aberta e vira proposição. Você escrever essa proposição aqui para todo x pertencente ao universo P de x, você está afirmando, ó, lembra que eu falei, P de x sozinha aqui vai ser verdadeira. Você está afirmando que para todo x pertencente a A, P de x é verdadeira. Isso aqui vai ser verdade se realmente todo x que você substituir aqui der a P de x verdadeira. Se tiver um único x do azão que você substituir aqui e a P de x ficar falsa, isso aqui já vira falso, essa proposição aqui. Então, isso que eu acabei de descrever é equivalente a você ter a conjunção de todas as P's de todos os azinhos. Porque, veja bem, se todas as P's de todos os azinhos, P de A1, P de A2, até o P de AN, forem todas verdadeiras, isso aqui vai ficar V e V e V e V e V, que vai dar verdadeiro. E do lado de cá também vai ficar verdadeiro.
Porque realmente, para todo x pertencente a P de x ficou verdadeira. Agora, se tiver um, pelo menos, pode ter até mais, mas se já tiver um único Azinho, por exemplo, A2, tal que P de A2 fica falso, vocês que já estudaram conjunção sabem que numa sequência de conjunções você deixou um F, o resultado final já ficou falso, do lado de cá. E aqui também vai ficar falso, porque já não vai mais ser para todo x que a P de x é verdadeira. O P de A2, por exemplo, ficou falso. Tá? Então, lembrem-se, numa quantidade finita de elementos, você pode escrever que essa proposição aqui equivale à sequência de conjunções. Portanto, num universo finito, o quantificador universal equivale a conjunções sucessivas, tá certo? Assim, por exemplo, no universo 357, se P de x for a sentença aberta, x é primo, então o que a gente vai ter? Aqui no caso ela é verdade para todos eles, né? Porque 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Então, nesse caso aqui, vai ficar verdadeiro aqui, vai ficar verdadeiro aqui, né? Mas se, por exemplo, tivesse o número 4 aqui no lugar do 5, já não ficaria verdadeiro aqui, porque não seria para todos que é primo, porque 4 não é primo. E aqui no meio apareceria um F. E aí aqui ficaria F também. Quer dizer, vai ser equivalente significa, vai ter sempre o mesmo valor lógico dos dois lados, tá? Aí aqui tem essas exemplificações que eu quis repassar esse começo aqui, porque esse aqui é a matéria propriamente para aquecer, a gente recapitular e aquecer na nossa mente, né? Mas essas exemplificações aqui, para todo x, x é mortal, para todo fulano, fulano é mortal, para todo x, 2x é maior que x, qualquer que seja x, 2x é maior que x, isso aqui tudo eu discuti com vocês na aula passada. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que se eu trocar a letra, o valor lógico é o mesmo, o sentido da expressão é o mesmo, tá? Bom, vamos lá, vamos ver. Bom, ele comentou, esses exemplos aqui eu não vou repassar porque eu discuti isso tudo com vocês na aula passada, tá? Então ele discute todos esses exemplos aqui, se depois você dá uma lida, essa aí é uma tarefa que eu vou deixar para vocês. E eu já vou entrar aqui no quantificador existencial, tá certo? Quantificador existencial. Esse aqui já é realmente novo, não é algo que eu tinha falado na aula passada. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Não, ninguém quer perguntar nada. Tá tudo bem com vocês aí, fora a Patrine, né? Que eu acho que caiu. Infelizmente ela foi embora. Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gabriel Fagundes, tudo bem? Tá legal. Sim, ela caiu, né? O que a gente pode fazer? Infelizmente, se eu pudesse, tá lá. Bom, tá legal. Bom, então quantificador, ok. Então quantificador existencial. Pra você ter uma ideia, a menina falou do pacote dela, acabou de chegar um e-mail para mim aqui, sua fatura de internet. Imagina a fatura que vai dar, né, com esse tanto de live que eu estou fazendo. Então, olha só, mas acabou de fazer o barulhinho bem agora, do e-mail chegando. Quantificador existencial. Seja P de x uma sentença aberta em um conjunto não vazio A. E seja VP o seu conjunto verdade. Até aí tudo bem, já estamos careca de saber isso aqui. VP igual x, tal que x pertence ao universo, e P de x. Sim, isso aqui é a definição de VP. Tem nada a ver com existencial ainda. Quando o VP não é vazio, naquele outro caso, para falar do quantificador universal, ele falou assim, quando o VP é igual a A, né? Ou seja, quando a P é uma condição universal. Aí tinha a ver com quantificador universal. Agora, aqui, ele mudou a frase, ele falou, quando o VP não é vazio. Quer dizer, é uma situação que também engloba aquela situação, porque se VP for A e A é não vazio, também cai nisso aqui. Porém, essa frase aqui não vai ser só o caso que VP é igual a A, você pode ter um VP bem menor do que A e ainda diferente de vazio. Então, já, digamos assim, é um caso mais abrangente, mais geral do que o primeiro, né? Quando o VP não é vazio, então um elemento, pelo menos, do conjunto A, um elemento, no mínimo, do conjunto A, satisfaz a sentença aberta P de x. E aí a gente pode afirmar o seguinte, existe pelo menos um x pertencente a A, tal que P de x é verdadeira. Existe pelo menos um. Então agora a frase é essa. É a frase que tem a ver com esse símbolo aqui, que é esse E espelhado, né? Existe pelo menos um. Não é existe só um. Existe pelo menos um. Existe algum. Ou para algum. Existe pelo menos um x pertencente a A, tal que P de x é verdadeira. Isso acontece sempre que VP é diferente de vazio.
para algum x pertencente a A, P de x é verdadeira. Aí ele faz aquele processo de enxugar mais a notação, né? Se separar a figurinha aqui, né? Eu nem comentei da figura, ali na outra matéria, na do quantificador universal, ó, o VP é todo A, então ele achurou todo A aqui, né? E tá o xzinho lá dentro. Agora aqui, nesse caso do existencial, ele está chamando atenção para um VP que é menor do que o A. Só uma parte aqui é conjunto verdade, já tem o resto aqui, né? Claro, pode ser que ele chegue a ocupar todo o A também, que continua valendo isso aqui, como eu falei, né? Mas você pode ter agora essa possibilidade também. Aí você pode dizer o seguinte: existe x pertencente a tal que P de x. Para algum x. Como é que era lá? Lá era para todo ou qualquer que seja. Aqui é para algum ou existe, né? No simbolismo da lógica matemática, a gente indica da seguinte forma: existe x pertencente a tal que P de x. Ou pode tirar o parênteses: existe x pertencente a, vírgula, P de x, existe x pertencente a, dois pontos, P de x, tá? Para simplificar a notação, se não for causar confusão, não for causar ambiguidade, você pode tirar esse pertence a aqui, deixar só o existe x, né? E aí surge aqui a equivalência, né? A nossa equivalência lá do para todo x pertence a P de x era VP igual a A. Essa aqui é existe x pertencente a tal que P de x, equivale a VP diferente de vazio. Bom, cumpre notar que sendo P de x, a mesma coisa que ele tinha falado do outro, hein? Isso aqui vai virar proposição lógica agora, não é mais sentença aberta. Cumpre notar que sendo P de x uma sentença aberta, só a P de x sozinho, ela carece de um valor lógico fixo, definido V ou F, né? Ela vai ter diferentes valores lógicos conforme eu pego x's do azão. Se pegar um x do VP, ela fica verdadeira. Se pegar um x fora do VP, ela fica falsa. Mas a sentença aberta P de x com o símbolo existe antes dela, torna-se uma proposição. Então, quer dizer, e aí ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, a ideia aqui é a seguinte: existe x pertencente a tal que P de x é verdadeiro se o VP for diferente de vazio. Existe x pertencente a tal que P de x é falso se VP for igual a vazio. Essa que é a ideia que ele está explicando aqui. Tá? Bom, beleza. Aqui, esse parágrafo aqui é só repetindo a mesma coisa, tá? E o símbolo é um E invertido, o símbolo de existe aqui, tá? Chama quantificador existencial. Bom, vamos ver agora a exemplificação aqui que ele vai dar. Sim, tem a questão do... Olha só que curioso isso aqui, né? A gente viu que quando você tem um conjunto universo finito, aquele para todo x pertencente a P de x equivale a uma sequência de conjunções, de E, lá no para todo. Aqui no existe x pertencente a tal que P de x, ele é equivalente a disjunção. P de A1 ou P de A2 até P de AN. Vamos pensar um pouco por que isso aqui é verdade, né? Por que eu posso dizer? Deixa eu usar aqui um pouquinho a lousa, que eu ainda não usei hoje. Quer dizer, primeiro ele tinha dito o seguinte para a gente, ó, quando eu escrever para todo x pertencente a P de x, isso vai ser equivalente a... equivale a... Claro, eu deveria apagar isso aqui e escrever certo, né? A primeira coisa é escrever o universo. Esqueci de escrever o universo aqui, quer dizer. Então ele diz o seguinte: se o meu universo for um conjunto finito, beleza, deixa eu colocar aqui A1, vírgula, A2, vírgula, reticências até AN. Se o meu universo é esse conjunto finito, então eu já vou, primeiro vou repetir o que ele já tinha falado antes, né? A proposição para todo x pertencente a P de x, ela equivale a uma sequência de conjunções. Então fica P de A1 e P de A2. Então dá certinho isso aqui. A gente até discutiu ali na ocasião, né? Até chegar no P de AN. Por que dá certinho? Pelo seguinte, né? Para todo x está sendo verdadeiro, então isso aqui vai ser tudo verdadeiro. Então, se esse aqui realmente for verdadeiro, realmente para todo x pertencente a P de x é verdadeira,
tudo isso aqui vai ser verdadeiro. V e V e V e V e V e V e V, vai dar V. Então aqui deu V, aqui deu V. Então já fiz a ida. Aí a volta. Se isso aqui é verdadeiro, como é tudo conjunção, só tem um jeito de dar verdadeiro total aqui. Todos eles foram verdadeiros. Mas se todos eles foram verdadeiros, significa que a P de x foi verdadeira para todos os azinhos pertencentes à razão. Então, para todo x pertencente a P de x é verdadeiro também. Então, certinho. Agora ele vai introduzir uma outra ideia para a gente, também para esse caso finito, né? Para esse caso de um universo finito. Então, olha só, existe x pertencente a A, tal que P de x, isso equivale a, ele coloca ali a disjunção P de A1 ou P de A2 ou reticências até P de AN. P de AN. Olha só que interessante isso aqui. Aí como é que pode ser? Vamos fazer que nem eu raciocinei aqui em cima, ida e volta, né? Então você tem o seguinte aqui, ó, ida. Bom, se eu considerar que existe, lembrando que isso aqui é uma proposição, né? Então pode ser V ou F. Se eu considerar que existe x pertencente a A, tal que P de x, vamos pensar, é verdadeiro, isso significa que tem algum xzinho aqui, que P dele, existe um AI, tal que P de AI é V. Então, P de AI é igual a V, para pelo menos um I de 1 até N, tá? I pertence ao conjunto de 1 até N, tá? Beleza. Mas se um deles é verdadeiro aqui do lado de cá, como a gente já estudou na tabela verdade do ou, né, da disjunção, quando você tem V ou alguma coisa, já dá V, independente do que a outra coisa é, tá? Então significa que esse lado direito aqui, que é P de A1 ou reticências até chegar a P de AN, vai ser V também. Beleza. Por outro lado, se esse aqui for falso, né, se esse existe x pertencente a tal que P de x é falso, se for falso, então não existe nenhum. Eu afirmar que existe pelo menos um, né? Como é que ele dizia lá no livro, que era a frase? Teve uma frase legal que ele colocou lá, que você podia falar, para algum, né? Para algum x, existe x, né? Para algum x, existe pelo menos um x. Essa aqui é ideal para o raciocínio ali. Se o cara considerar que é falso a frase existe pelo menos um x pertencente a tal que P de x, se essa frase aqui for falsa, isso significa que não tem nenhum x que isso aqui é verdadeiro. Então, quer dizer, P de AI é igual, aqui seria, eu deveria ter escrito aqui, para algum, né, I. Não necessariamente para todos. Aqui eu tenho que escrever para todos, porque se é falso que existe pelo menos um x tal que a P de x é verdadeira, então para todos os x ela é falsa, né? Então P de AI é igual a F para todo, aí ó, já está começando a correlacionar os dois quantificadores, para todo I pertencente ao conjunto de 1 até N, tá certo? Agora, quando você tem um ou, uma estrutura com disjunção, né, que nem essa aqui, um ou outro, mais um, e tudo é F, qual é o resultado total que dá nela? É F, né? Então aquele P de A1 ou reticências até P de AN vai dar igual a F. Então, a gente acabou de ver que quando aqui é V, esse aqui dá V. E quando aqui é F, esse aqui dá F. Agora a gente precisaria fazer a volta, né? Vamos ver se a gente consegue fazer de cabeça. Supõe que esse aqui seja V. Bom, se uma estrutura com todos os O's, tudo é ou, tudo é disjunção, ela tá V, é porque pelo menos um deles deu verdadeiro. Então existe um x pertencente a A,
tal que P de x. É óbvio a volta, né? Por outro lado, se isso aqui é falso, significa que todo mundo é falso. Quer dizer, então já vimos que vale para cá também. Por outro lado, se esse aqui é falso, todo mundo aqui tem que ser falso, para o dar falso. Então, quer dizer, não existe nenhum x pertencente a tal que P de x. Então, essa frase aqui é falsa. Então, quando aqui é falso, aqui é falso. Tá? Ou seja, acabamos de ver que realmente é equivalente. Isso aqui, equivalente a isso aqui. Tá certo? Bom, pergunta, vocês estão ouvindo e acompanhando o que eu estou raciocinando e falando aqui, turma? Vocês estão acordados aí? Estão acompanhando? Aí, o pessoal está lá. Olha lá, beleza, beleza. Não seria V? Se eu tenho pelo menos um V na disjunção, seria V, não é? Sim, sim, seria V. Se eu tenho, que foi o que eu falei aqui, né? Se está dando V o resultado total aqui, é porque tem pelo menos um V aqui. Mas se tem pelo menos um V aqui, essa frase aqui é verdadeira. Tá? Por outro lado, se aqui é tudo, se o resultado total disso aqui é F, então isso significa que todo mundo teve que ser F. Então não teve nenhum azinho que fez a P ser verdadeira. Então essa frase aqui, que existe um X pertencente a tal que a P de X é verdadeira, é falsa. Tá certo, Lucas Romão? Quando tudo é falso. Agora entendeu. Quando tudo é falso, então não existe um X pertencente a tal que P de X. E então essa frase é falsa também do outro lado. Tá? Beleza, mas vamos continuar aqui. O pessoal está a duras penas aí acompanhando. Desculpa pela chatice aí do assunto, é que não tem, essa parte final não tem como a gente pular isso aqui. Tem que ver. Bom, beleza. Então, então tem essa equivalência aqui, tá certo? Tem essa equivalência aqui. Quer dizer, se eu fosse resumir aqui o mais importante aqui, ó, quer ver? Deixa eu só salvar aqui para vocês. Se você resumir aqui, tipo um resumo, né, do que eu queria destacar. Eu quero destacar isso aqui, para todo x pertencente a P de x, equivale a VP igual a A. VP igual a A. Essa é uma que eu quero destacar no meu resumo aqui. Outra coisa que eu quero destacar se A for finito, A finito. Não, deixa o A finito depois. A gente escreve ele por último, no nosso resumo aqui. Outra coisa que eu quero destacar, vamos falar do existe. Existe X pertencente a tal que P de X, isso equivale a VP diferente de vazio. VP diferente de vazio. Tá lá. Agora, no caso finito, né, caso A finito, que é aquele de A1 até a N. Aí, para todo X pertencente a P de X, verdadeira, ele é equivalente à sequência de conjunções. P de A1 e reticências até P de AN, certo? Agora, já o existe X pertencente a tal que P de X, ele é equivalente a uma sequência de conjunções, P de A1 ou reticências até P de AN. Tá legal? Tá lá. Isso aqui é o que a gente viu, uma coisa que a gente tem que começar a organizar as ideias para não confundir isso aqui, né? Porque os exercícios vão girar em torno disso aqui também. Beleza. Aí ele dá aqueles exemplinhos, né, que são muito bobinhos aqui. Existe X tal que X vive na Lua. Né? Existe X tal que X maior que X ao quadrado. Eu vou deixar para vocês esses exemplos aqui, porque eles são muito parecidos, né, com os do outro. Proposição. Outros exemplos. Proposição. Existe N pertencente aos naturais, tal que N mais 4 é menor do que 8. Em primeiro lugar, isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, pelo seguinte, 1. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, 1 mais 4 é 5, 5 é menor que 8. Então, realmente existe N pertencente aos naturais, tal que N mais 4 é menor que 8.
tá? É verdadeira, pois o conjunto verdade, a gente viu de cabeça que é verdadeira, mas como seria o método assim, rigoroso, formal para você ver? Lembra disso que eu acabei de escrever. O negócio é equivalente ao VP ser diferente de vazio. Então ele vai querer, para mostrar que isso aqui é verdadeiro, ele vai querer pegar o VP e mostrar que o VP é diferente de vazio. Então você tem que localizar o P. P de N aqui no caso é N mais 4 menor que 8. Quem que é o VP? N, tal que N pertence aos naturais, e N mais 4 é menor que 8. Então quem vão ser esses N's aí? 1, 2, 3, não? Que é diferente de vazio. N mais 5 menor que 3. Aí você fala, bom, 1 mais 5 já é 6, né? Então, quem vai ser o VP aqui? Vazio, não tem nenhum. E que faz isso aqui ficar verdadeiro. Então, essa frase aqui é falsa, porque o VP é vazio. O VP tem que ser diferente de vazio para essa proposição, essa frase ficar verdadeira. Obviamente, a proposição existe x pertencente a R tal que x ao quadrado é menor que zero é falsa. E a proposição existe x pertencente a R tal que 2x menos 1 igual a zero é verdadeira, x igual a meio. Você colocar meio aqui, vai ficar 1 menos 1, que é zero. Né? Então, essa proposição aqui é verdadeira, porque existe um x. Lembra, ele está fazendo uma analogia com outro, porque ele tinha falado para todo, né? Para todo x pertencente a R, não, aí é falsa. Né? Mas como aqui ele trocou para todo para existe, já ficou verdadeira. Né? Bom, olha lá. Vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Variável aparente e variável livre. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Eu tenho essa mania de pular a página, né? Deixa eu ver, mas acho que eu não pulei nada, não. Eu fiz tudo, fiz as duas páginas aqui, aí vou vir para cá. Variável aparente e variável livre. Quando há um quantificador a incidir sobre uma variável, esta se diz aparente, ou muda. Caso contrário, a variável é livre. Olha só que interessante isso aqui. Assim, por exemplo, a letra X é variável livre nas sentenças abertas. Olha só. Livre, porque não tem nenhum quantificador, nem para todo, nem existe. Está só dizendo 3x menos 1 igual a 14, né? X mais 1 maior que x. Variável livre. Aí o cara meteu um existe aqui antes. Existe x, tal que 3x menos 1 é igual a 14. Para todo x, x mais 1 maior que x. Aí a variável que era livre se tornou uma variável aparente, ou variável muda, né? Esse negócio aqui é interessante até fora desse contexto aqui, eu comento isso muito com os alunos em cálculo, né? Às vezes a gente está fazendo uma conta no cálculo, o aluno fica meio cabreiro, né? À toa, na minha opinião. Mas a gente entende, né? Por exemplo, você está fazendo assim, ó, integral de 0 até 1, sei lá, né? X ao quadrado dx. Né? Aí, lá pelas tantas, você puxa aqui um sinal de igual e integral de 0 até 1, t ao quadrado dt. E aí o cara não tem certeza que é a mesma coisa. Né? E isso aqui é uma variável muda, uma variável aparente, é só variável de integração. Se você fizer essa conta aqui, se não me falha a memória, vai dar 1/3, essa aqui vai dar 1/3 também. Certo? Quer dizer, o resultado é o mesmo. É a área que está debaixo de uma curva, que é uma parábola, desde o 0 até chegar no 1. Se você está chamando essa variável aqui de x ou de t, a curva vai ficar a mesma e a área vai ser a mesma, tá? Então é só um exemplinho aqui de o que é uma variável muda, uma variável aparente, tá certo? Então é justamente isso aqui, ó. Aqui uma variável livre, aqui uma variável aparente. Existe x tal que isso aqui, né? Bom, é frequente em matemática o uso do seguinte princípio de substituição das variáveis aparentes. Todas as vezes que uma variável aparente é substituída em todos os lugares que ocupa numa expressão por outra variável que não figure na mesma expressão, obtém-se uma expressão equivalente. Então, acho que é mais ou menos isso aqui, né? Então, olha só, você tem o exemplo que ele vai dar. Para todo fulano, fulano é mortal. Para todo x, x é mortal. Quer dizer, é a mesma coisa. Né? Veja que se você tirasse o quantificador,
Veja a importância do quantificador. O quantificador aí está fazendo o mesmo papel que a integral, no exemplo que eu dei. Né? Se você tirasse aqui o... Por exemplo, vamos supor que você tirasse aqui a integral, você só escrevesse assim, ó, não, x ao quadrado é igual a t ao quadrado. Igual a t ao quadrado. E aí? Aí a gente já não sabe, né? Porque vai que x é igual a 3 e t é igual a 5. Aí 9 é igual a 25. Então isso aqui é realmente igual? A gente não sabe. Agora, integral de 0 até 1 x ao quadrado dx e integral de 0 até 1 t ao quadrado dt, aí é igual. Tá certo? É 1/3. Se eu não estou errando a conta aqui, eu nem fiz a conta direitinho. Vocês que estão melhor de cálculo aí do que eu. Então, o que eu queria... Por que eu estou usando esse exemplo? Para fazer uma analogia aqui para vocês. Se eu tirasse o quantificador, como é que ficaria a frase? Fulano é mortal. E a outra frase ficaria, x é mortal. Essas duas frases, fulano é mortal e x é mortal, elas não são equivalentes. Porque sei lá quem é fulano e sei lá quem é x. Às vezes fulano sou eu. E aí a frase ficou verdadeira. E x é o Highlander lá, o vampiro lá, não sei quem, que é imortal. E aí a frase ficou falsa. Então só o x, só o fulano, não dá para você dizer que são equivalentes. Mas quando você coloca o quantificador, elas ficam equivalentes. Então, quer dizer, para todo fulano, fulano é mortal. Para todo x, x é mortal. Equivalentes. Existe fulano, tal que fulano foi à lua. Existe x, tal que x foi à lua. Equivalentes. De modo geral, qualquer que seja a sentença aberta P de x, em um conjunto A, subsistem as equivalências. Para todo x pertencente a P de x, equivale a para todo y pertencente a P de y. Existe x pertencente a P de x, equivalente a existe y pertencente a P de y. Tá legal? Bom, eu quero chegar nisso aqui que é muito legal. Tá? Mas antes a gente tem que falar disso aqui. Quantificador de existência e unicidade. Tá? Bom, que é o existe com a exclamação, né? É esse existe com a exclamação, que é o existe um único, né? Mas vamos ver como é que ele introduz o assunto aqui. Consideremos nos reais a sentença aberta x ao quadrado igual a 16. Bom, 4 ao quadrado é 16, menos 4 ao quadrado é 16, e 4 é diferente de menos 4. Então, existem x e y pertencente a R, tal que x ao quadrado é 16, y ao quadrado é 16 e x diferente de y. Olha só o tamanho do negócio para explicar isso aqui. Tá? Bom, tudo bem, mas não está errado. Pelo contrário, para a sentença aberta x ao cubo igual a 27, nos reais, em reais, teremos as duas proposições. Existe x pertencente a R, tal que x ao cubo é igual a 27. E aí você coloca x ao cubo igual a 27 e y ao cubo igual a 27. Então, x é igual a y. Ou seja, não tem dois valores que nem quando eleva ao quadrado, né? É só o 3 que elevado ao cubo dá 27, porque menos 3 daria já menos 27. A primeira proposição diz que existe pelo menos um x pertencente a R. Existe pelo menos um x pertencente a R. Ah, não, a primeira aqui, né? Existe pelo menos um x pertencente a R. Existe um x pertencente a R, tal que x ao cubo é igual a 27. Certo, existe, está verdadeiro isso aqui. O x é 3. Tá? Veja que se você pronunciar isso aqui daquele jeito que ele explicou na matéria, existe pelo menos um, ou existe algum, tá certa a frase. Ah, mas é só o 3. Sim, é só o 3, mas existe algum, que é o 3 no caso. Existe pelo menos um, não está errada. Só que ele está querendo ir adiante, ele está querendo ir mais profundamente. Então ele diz assim, a primeira proposição diz que existe pelo menos um x pertencente a R, tal que x ao cubo é igual a 27. No caso é o x igual a 3. É uma afirmação de existência. Ele está falando que existe. E não está errado. É verdadeiro, realmente existe. É o x igual a 3. Já essa aqui passa a ser uma afirmação de existência e unicidade, porque é uma afirmação de na verdade, uma afirmação de unicidade a segunda, né? Se você juntar as duas, fica existência e unicidade. Por que unicidade? Porque o cara está dizendo assim, x ao cubo igual a 27 e y ao cubo igual a 27, então x é igual a y. Quer dizer, acontecendo... você lembra que a implicação lógica que era capítulo 5, se não me engano, né? O que a gente tinha estudado? Quando é verdadeiro antes, tem que ser verdadeiro depois. Se for verdadeiro aqui e falso aqui, então não é implicação lógica, né? Então,
pensando como uma implicação lógica essa frase 2, se for verdadeiro isso aqui, se realmente o x ao cubo dá 27 e também o y ao cubo dá 27, com certeza o x vai ser igual a y. Então, na verdade, você não teve dois valores diferentes, que é elevando ao cubo deu 27. Você teve um valor só, porque no final das contas x é igual a y. Vamos ver o que ele vai falar. A segunda proposição diz que não pode existir mais de um x pertencente a R tal que x ao cubo é igual a 27. É uma afirmação de unicidade. A conjunção das duas proposições, 1 e 2, diz que existe um x pertencente a R e um só, tal que x ao cubo é 27. Para indicar esse fato, a gente escreve existe, bota exclamação, quer dizer, toda vez que tiver o existe junto com a exclamação, existe um único, né? Existe um e um só, né? Existência e unicidade. Existe um único, existe um e um só, x pertencente a R, tal que x ao cubo é 27. Tá? Opa, vi um barulhinho de... Isso daí é teoria dos conjuntos disfarçada de lógica. Ah, sim. Para mim era uma barrinha. Barrinha depois do E. Não. Aí a barrinha geralmente a gente usa para significar tal que, né? Eu nunca vi esse negócio da barrinha depois do E. E existe também a barrinha cortando o E, que é o não existe, né? Acho que algum livro usa assim. Talvez você esteja fazendo confusão com a barrinha do tal que ou com a barrinha cortando o E para significar que não existe. Né? Não, tudo bem. Isso daí é teoria dos conjuntos disfarçada de lógica, kkk. Então, olha só. Então, beleza. Existe um único x pertencente a x ao cubo igual a 27. Onde o símbolo existe com exclamação, é chamado quantificador existencial de unicidade. E se lê, existe um e um só. Às vezes eu falo existe um único, tá? Mas aqui ele fala existe um e um só. Muitas proposições da matemática encerram afirmações de existência e unicidade. Por exemplo, no universo dos reais, A diferente de zero implica que para todo B existe apenas um único x, tal que a x é igual a B. Esse x é justamente B dividido por A. Né? Exemplificando, são obviamente verdadeiras as proposições. Existe um único x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado menos 3, né? Os naturais. Existe um único x pertencente aos inteiros, tal que x está entre menos 1 e 1, é o zero. Né? Existe um e um só, x pertencente a R, tal que módulo de x é zero, é o x igual a zero. Né? Então, tranquilo, né, turma, essa questão de existência e unicidade. Acho que ninguém ficou muito puto com isso. Tá bem tranquilo. Tranquilo essa questão de quantificador universal e quantificador existencial. Tranquilo, ok. Agora eu quero ver. Negação. Vamos jogar negação aqui. Negação de proposições com quantificador. Então, olha só. É claro que um quantificador universal ou existencial para todo ou existe. Pode ser precedido do símbolo de negação. Quer dizer, faz sentido isso. Por exemplo, no universo H dos seres humanos, as expressões para todo x, x fala francês. Né? Você pode fazer aqui antes um não. Não é para todo x que x fala francês. Não é todo mundo que fala. Aqui, em língua portuguesa normal, se você traduzir o que isso aqui quer dizer em língua portuguesa usual, todo mundo num certo conjunto, que aqui ele não está dizendo quem que é o... não, ele disse, é o H, né? Bom, H é todos os seres humanos, então essa frase aqui é muito forte. Todo mundo fala francês, é isso que significa essa frase. Aí uma pessoa pode discordar. Não é todo mundo que fala francês. Tá certo? Olha só esse outro exemplo aqui. Existe alguém no mundo, pelo menos um ser humano, que foi à Lua. E uma pessoa pode discordar. Tem gente que acha que o homem não foi à Lua. Não existe ninguém no mundo que foi na Lua. Não existe algum que foi à Lua. Então, quer dizer, a ideia de você colocar a negação junto com os quantificadores universal e existencial, ela não é descabida. Pelo contrário, ela faz todo sentido, ela é coerente. Tá? Inclusive, vou te dizer mais uma coisa. Como ele tinha dito antes que
Por exemplo, isso aqui é uma sentença aberta, né? P de x, dois pontos, x fala francês. Mas ele falou que quando a gente coloca o quantificador antes da sentença aberta, isso aqui vira uma proposição. E toda proposição tem a sua negação. A proposição é V ou F. Então, se você negar uma proposição que é V, ela vira F. Se você negar a proposição que é F, ela vira V. Então, não tem problema nenhum, nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista da coerência total do que você está fazendo. Tá? Bom, são proposições que em linguagem comum se poderia enunciar, respectivamente, toda pessoa fala francês, né? Aí com a negação ficaria, nem toda pessoa fala francês, né? Essa aqui ele já colocou como alguém foi à Lua. E essa aqui seria ninguém, não tem alguém que foi à Lua, então seria ninguém foi à Lua, né? Aí ele observa aqui a essência do que a gente tem que ensinar nessa parte aqui. Quando eu nego que todo mundo fala francês, isso equivale a dizer que existe alguém que não fala francês. Então, isso aqui é uma regrinha. Não do para todo é o existe do não. Da mesma maneira, não do existe é o para todo do não. Como você pode decorar como uma regra prática isso aqui, de manipulação. Mas se você parar para pensar, você vai ver que faz todo sentido. Negar que todo mundo fala francês é equivalente a você dizer que existe alguém que não fala francês. Negar que existe alguém que foi à Lua, negar que existe alguém que foi à Lua, é equivalente a você dizer que para todo mundo, ou todos, não foram à Lua. Não existe alguém que foi à Lua. Significa que todos não foram à Lua. Certo? Vocês entendem isso que eu falei? Sim ou não? Eureka, né? Quer dizer, gente, é muito interessante isso. Ô, Stefano, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a negação de um quantificador faz aparecer o outro. Só que o outro com um não dentro. A negação de um quantificador é o outro quantificador de uma negação. Essa que é a ideia. Porque, engraçado, eu desde o ensino fundamental não lembro, mas desde o ensino médio, com certeza, que eu mexo com para todo e existe, né? Mas a gente nunca para pensar que tem essa ligação intrínseca, lógica entre eles. E o que conecta eles é justamente a negação. Então, a negação faz um virar o outro. Né? Então, olha só, de modo geral, a negação da proposição para todo x pertencente a P de x é equivalente à afirmação de que para ao menos um x pertencente a A, P de x é falsa. Ou não P de x é verdadeira. Né? Vamos reler isso aqui. Negar que para todo x pertencente a A, P de x equivale a afirmar que para pelo menos um x pertencente a P de x é falsa. E, portanto, a não P de x vai ser verdadeira. Se a P de x é falsa, se isso aqui é um F, não F vira V. Né? Tem que ler com calma, às vezes, para... Opa, já pintou um contra-exemplo aqui. Aí depois acabou. Bom, depois a gente discute isso aqui, que é muito legal. Antes, vamos terminar essa discussão aqui. Logo, subsiste a equivalência. Negar que para todo x pertencente a P de x equivale a existe x pertencente a tal que não P de x. Analogamente, negar que existe x analogamente, né? Fazendo as trocas aqui. Negar que existe x pertencente a P de x equivale a dizer que para todo x pertencente a não tem o P de x. Essas duas importantes equivalências são conhecidas por segundas regras de negação de De Morgan, né? Porque vocês devem se lembrar que o De Morgan, que a gente estudou tanto e usou tanto nos exercícios, ele era uma negação também, né? O De Morgan que a gente estava trabalhando era que a gente tinha costume, né? Que agora ele seria o primeiro De Morgan, vamos chamar assim, né? Primeiro De Morgan. Ele, como é que ele trabalhava a negação? Só para quem não se lembra. Ele trabalhava da seguinte forma: a negação de uma conjunção, negar que P e Q, equivale a negar P ou negar Q. E também dizia que negar P ou Q equivale a negar P e negar Q. Isso aqui a gente já sabia. Só que agora pintou um outro De Morgan aqui. Segundo De Morgan. Negar um para todo
equivale a dizer que existe um x pertencente a A, tal que não P de x. O não passa para dentro, para todo vir existe. Tá? É uma leizinha de De Morgan também. E a outra, negar um existe x pertencente a A, tal que P de x, equivale a dizer que para todo x pertencente a A, não P de x. Fechou, tá? Bom, então ele diz aqui, essas duas importantes equivalências são conhecidas por segundas regras de negação de De Morgan. Portanto, a negação transforma o quantificador universal em existencial, seguido de negação e vice-versa. Tá? Ó, olha que interessante isso aqui, a negação da proposição, todo aluno da turma A é bem comportado. Você quer negar isso aqui. Então, não todo aluno da turma A é bem comportado. Então, existe pelo menos um aluno da turma A que não é bem comportado. Aí a gente, no dia a dia, simplifica a frase, né? Nem todo aluno da turma A é bem comportado. Existe pelo menos um aluno da turma A que está doente. Existe pelo menos um aluno da turma A que está doente. Quero negar isso aqui. Não existe pelo menos um aluno da turma A que está doente. Então, todo e qualquer que seja o aluno da turma A não está doente. Quer dizer, todos estão saudáveis. Né? Negar que existe pelo menos um que está doente é afirmar que todos estão saudáveis. Tá? Bom, existe um planeta que é habitável. Você quer negar isso aqui? Todos os planetas são não habitáveis, ou seja, nenhum planeta é habitável. Tá? Bom, todo mundo entendeu aqui. Aqui tem alguns exemplos mais com notação matemática, né? Vamos ver aqui. Para todo número natural n, tem-se n mais 2 é maior que 8. Olha só que interessante essa frase aqui. Para todo número natural n, tem-se n mais 2 maior que 8. Deixa eu fazer uma pergunta para a turma, caso vocês ainda estejam... Ah, tá, você quer que eu volte lá naquela imagem? Tá, é verdade, negação foi lembra a De Morgan aí, ó, o pessoal tá atento aqui, o pessoal tá atento. Desculpa a chatice aí, às vezes é meio chato ter que ler todas essas coisas e ver, turma, mas eu não tenho escolha, ou eu vou passando tudo com vocês, ou... Deixa o João Gabriel copiar aí o De Morgan, né? Eu já vou voltar já. Bom, viu o João Gabriel? Você conseguiu copiar aí? Aê! Então, olha só, presta atenção agora. Eu queria que você prestasse, viu, João Gabriel, os outros alunos também. Eu queria que você prestasse atenção nessa frase. Para todo número natural n, tem-se n mais 2 maior que 8. O que você acha dessa frase? É verdadeira ou falsa? Acho que todo mundo já foi. Deixa eu ver aqui. Não, a Lara ainda está aqui. Maria Eduarda. Ana Flávia ainda está aqui. Hein? João Lucas Paes de Mello. Cadê o Gileno? Acho que o Gileno foi embora. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Você também foi embora? Ah, tá, não, tudo bem. Então, olha só, tá aqui. Tô meio pensando, não, tudo bem. Mas, ó, eu fiz uma pergunta aqui, todo mundo me ignorou. Eu perguntei, para todo número natural n, tem-se n mais 2 maior que 8? Falso. FF. Por quê? Porque 3 mais 2 é 5. E 5 não é maior que 8, por exemplo. Tá? Então, veja só. Não está sendo levado em consideração se a frase é verdadeira ou falsa. Nem todo, sim, nem todo. Então, portanto, a frase é falsa, né? Portanto, eu falar para todo número natural, o cara chegar na sua frente do nada, virar para você, oh, para todo número natural n, n mais 2 é maior que 8. Tá errado, falso.
né? Mas é aquilo que eu sempre... Essa é uma discussão eterna nos cursos de lógica, né? A gente não está ligando, não está dando prioridade para isso, para ficar vendo se é verdadeiro ou falso. A gente está estudando só a estrutura lógica, como é que funciona. Então, a estrutura lógica que a gente está estudando aqui é negação de quantificadores. Ah, mas a frase que ele falou está falsa. Deixa para lá. Está usando um quantificador. Eu quero negar. Como é que vai ficar? Então, olha só. Para todo número natural n, tem-se n mais 2 maior que 8. Então, se eu negar isso aqui, quero negar que não para todo número natural n, tem-se n mais 2 maior que 8. Então, seria, existe algum n, tal que n mais 2 não é maior do que 8. Né? Existe pelo menos um número natural n, tal que n mais 2 não é maior que 8. Simbolicamente, essa frase que ele escreveu em língua portuguesa aqui seria: para todo n persistentes naturais, n mais 2 maior que 8. Neguei, coloquei o não aqui. Vai equivaler a dizer que existe n persistentes naturais, tal que n mais 2 não é maior que 8, ou seja, é menor ou igual que 8. Tá? Lembra que esse símbolo aqui não é maior que, né? Aqui tem vários exemplos. Ó, vamos ver o último aqui. Isso aqui é muito repetitivo. Não quero negar que existe x pertencente a R, tal que seno de x é zero. Aí alguém vai falar, mas tem x pertencente a R, tal que x é zero. Por exemplo, x igual a zero, x igual a π, x igual a 2π. Sim, mas deixa para lá. O cara quer negar essa frase. Então, negar que existe x pertencente a R tal que seno de x é zero, equivale a dizer, para todo x pertencente a R, seno de x não é zero, é diferente de zero, que é obviamente falso. Porque essa aqui já é falso. Por quê? Porque ela era verdadeira com não. Não de um verdadeiro dá falso. Então, como é equivalente, é óbvio que do lado de cá tem que ter algo falso também. Tá certo? Eu tô comentando isso apenas para vocês não se perderem quando for fazer os exercícios nessa coisa de querer ficar julgando se a frase é verdadeira ou falsa. Apenas vem o que está sendo dito e aplica a regra de negação dos quantificadores. Tá? Se for falso, falso. Se for verdadeiro, verdadeiro. Esse é o caso que a negação é negar o antecedente e não o consequente. Bom, pode ser, pode ser. Aí eu teria que pensar mais a respeito. Aqui no caso ele negou, mas é um sei somente se aqui, viu? Não é uma condicional. Aqui é um sei somente se. Bom, olha só. Esses exemplos aqui são interessantes. Deixa eu dar uma discutida aqui com vocês. Olha só. Contra-exemplo é o último tópico do capítulo, tá? Para a gente encerrar aqui. Contra-exemplo. Para mostrar que uma proposição da forma para todos. Olha bem, essa ideia de contra-exemplo já apareceu várias vezes nesse curso e eu acho excelente isso. A negação não é dizer que nenhum N é verdade. A negação, você diz desse último aqui, né? A negação, você negar que existe um X que faz isso aqui, negar, presta atenção, Jurandir, negar que existe um X tal que P de X, é afirmar que para todo X, você não tem o P de X, tá? Ok? Isso. Agora, eu queria falar agora do contra-exemplo, para fechar o capítulo, que é o seguinte. Contra-exemplo. É bom que ele apareça várias vezes no livro, essa ideia de contra-exemplo, porque contra-exemplo é muito utilizado em todas as disciplinas, em todas as áreas da matemática. Tem contra-exemplo no cálculo, contra-exemplo em análise, contra-exemplo em álgebra linear, contra-exemplo em VGA, contra-exemplo em teoria dos números. Contra-exemplo é uma noção muito frequente em matemática. Então é bom que a gente pense em diversos momentos nessa noção ao longo do curso de lógica. Então, olha só, aqui lá vai ele falar de contra-exemplo de novo. Contra-exemplo. Para mostrar que uma proposição da forma para todo x pertencente a P de x é falsa, contra-exemplo é justamente aquilo que vai derrubar, né? O cara chega falando, ó, para todo x pertencente a, então P de x é verdadeiro. Aí você quer derrubar isso aqui. Isso aqui não é verdade, você quer mostrar que é falso. Basta mostrar que a sua negação é verdadeira. Se você mostrar que a negação de uma coisa é verdadeira, é porque aquela coisa é falsa. Só que quem que é a negação desse aqui, que eu tenho que mostrar que é verdadeiro? A gente já viu ali na matéria, acabamos de ver, que quando eu nego um para todo, ele vira um existe
e a negação vai lá para dentro. Né? Então, para mostrar que uma proposição... Então, para negar o para todo x% a p de x, vira, existe x pertencente a tal que não p de x. Então, se eu mostrar que isso aqui é verdadeiro, eu estou mostrando, na verdade, que a negação disso aqui é verdadeira. E, portanto, isso aqui é falso. Essa é a ideia do contra-exemplo. Você mostra que existe alguém... Esse x aqui é o contra-exemplo. Existe alguém pertencente a A, tal que a p de x não fica verdadeira. Fica falsa. Bom, isso é, existe pelo menos um elemento x0, ele chamou de x0, esse x aqui, pertencente a A, tal que p de x0 é uma proposição falsa. Pois bem, o elemento x0 é um contra-exemplo para a proposição para todo x pertencente a A, então p de x. Né? Olha os exemplinhos que ele deu aqui, eu achei interessantes. Ó. Você tem a proposição para todo n pertencente aos naturais, 2 elevado a n é maior que n ao quadrado. O cara te falou isso aqui. É uma expressão, é um para todo. Esses contra-exemplos são para derrubar para todo, né? O cara quer derrubar o para todo. Então, como é que ele faz? Bom, vou mostrar que a negação dele é verdadeira. A negação dele é, existe n pertencente aos naturais, tal que o 2n é menor ou igual que n ao quadrado. Aí o cara pega o número 2, né? 2, o n igual a 2. 2 elevado a 2 é menor ou igual que 2 ao quadrado. 4 é menor ou igual que 4. Então já derrubou isso aqui. Tá certo? E os números 3 e 4 também são contra-exemplos, né? Por quê? Porque os números 3 e 4 também são contra-exemplos. Deixa eu pensar nisso aqui que ele falou. 2 elevado ao cubo menor que 3 elevado ao quadrado, 2 elevado à quarta. Ah, sim, menor e igual. Porque aqui ele falou maior, né? Então, para ser contra-exemplo, tem que negar isso aqui, que é menor, que é o caso para n igual a 3 acontece, ou tem que ser igual, que no caso acontece com n igual a 4. Agora, também são os únicos, né? Porque a partir de 5 já vai dar 32 maior que 25. 6 já vai dar 64 maior que 36, e aí vai embora. Quer dizer, se você restringisse isso aqui para todo n maior ou igual que 5, isso aqui ficava verdadeiro e não teria como dar um contra-exemplo. Mas como ele resolveu escrever para todo n pertencente aos naturais, aí foi possível exibir contra-exemplos. Né? Para n igual a 1 dá certo também, né? 2 é maior do que 1, e para todo n maior do que 4 vai dar certo também. Tá? Aí, professor, mas como é que eu poderia provar isso, que vai dar sempre certo nesses casos? Aí seria o caso de fazer uma demonstração por indução, que é um dos temas que a gente vai estudar assim que terminar esse livro. Tá certo? Que nós já estamos terminando o penúltimo capítulo. Bom, para todo x pertencente a R, módulo de x diferente de zero. É falsa. Então, vamos mostrar que a negação é verdadeira. Então, vamos mostrar que existe um x, tal que o módulo pertencente a R, tal que o módulo de x é igual a zero. Existe o zero. Tá? E aí vai, aqui tem outro exemplo. Eu queria chamar a atenção para esse exemplo aqui, ó, o último, que esse aqui é de doer. A proposição para todo número inteiro positivo, z+, para todo número inteiro positivo, x ao quadrado mais x mais 41 é um número primo. É falsa. Aí o cara vai tentar dar um contra-exemplo. Aí o cara coloca aqui 1, só que se ele colocar 1, fica 1 mais 1 mais 41, que é 43, que é primo. Opa, 1 não deu como contra-exemplo. Se ele colocar 2, vai dar 4 mais 2, que é 6, mais 41, que é 47, que é primo. Aí nem o 1 deu, nem o 2 deu. Ah, vamos tentar o 3. 9 mais 3 é 12. Mais 41, 53, primo. Aí vamos tentar o 4. 16 mais 4 é 20. 20 mais 41, 61, primo. Não deu 1, não deu 2, não deu 3, não deu 4. Por um momento você pensa, pô, esse negócio aqui deve ser verdadeiro, então. Olha onde é que vai estar o contra-exemplo, no 40. Nossa senhora, ainda bem que ele falou, hein? Já pensou se fosse um exercício, a gente ia passar o resto da madrugada aqui tentando. Né? Então, e como que ele prova que realmente... Quer dizer, quando eu coloco 40 aqui, não dá primo o resultado. Então, olha só que interessante. 40 ao quadrado mais 40 mais 41 é igual a 40, bota em evidência, né? 40 mais 1 mais 41.
que dá 40 vezes 41 mais 41. Coloca o 41 em evidência. 41, como tem 41 nesse termo e nesse, dá para colocar em evidência, fica 40 mais 1, que é 41 vezes 41, que é 41 ao quadrado, que, portanto, não é primo, porque é divisível por 41, que é um número composto. É interessante notar que esse trinômio, x ao quadrado mais x mais 41, foi analisado pela primeira vez pelo famoso matemático suíço Leonhard Euler, 1707-1783. Ele produz, olha só que interessante, isso aqui, x ao quadrado mais x mais 41, produz números primos para x desde 0 até 39. Eu acho isso aqui impressionante. Né? E com isso a gente fecha o capítulo 16. E aí ficam aí os exercícios. Né? Capítulo 17, olha, é a mesma coisa, os mesmos quantificadores, universal e existencial, só que em sentenças com mais de uma variável. A gente vai ter que pensar nisso aqui, é um negócio interessante, mas eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês, estou aqui à disposição de vocês para conversar, para tirar dúvida. Espero que tenha sido interessante, tenha acrescentado alguma coisa essa aula para vocês. Boa noite, Jurandir, até mais. Boa noite, Gabriel Fagundes, tudo de bom para você, obrigado pela sua presença aqui hoje. Tchau, Ana Flávia. Tenta arranjar o livro e ler para a gente discutir. Boa noite, Lara, tchau. Tchau, Stefano, tchau, Ana Flávia, tchau, João Lucas, boa noite. Boa noite, Robson, até mais. Falou, Stefano, boa noite. João Gabriel, boa noite, obrigado pela aula. Tchau, João Gabriel, tudo de bom para você. Valeu, Lucas. Entra lá na sala de aula, na Google Classroom. Falou, tudo de bom.